Amém, irmãos? Amém. Vamos voltar a 2 Coríntios, que foi de onde nós paramos. 2 Coríntios. Graças a Deus. Capítulo de número 6 é onde nós vamos retomar. Nós paramos quando nos deparamos com o versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E debaixo desse versículo maravilhoso, fomos impulsionados a pensar um pouco sobre o Evangelho e suas consequências diretas nas nossas vidas. Mas hoje nós vamos retomar a nossa série de estudos em 2 Coríntios, e o título da nossa mensagem de hoje é bem atrativo: o melhor serviço do mundo. Talvez algumas pessoas pensem que o melhor serviço do mundo seja algum concurso público, seja ser cantor, jogador de futebol e coisas semelhantes, atores e serviços que normalmente são bem pagos e trazem uma visibilidade às pessoas, mas de maneira muito clara, o melhor serviço do mundo, irmãos, é servir a Deus. Independentemente desse que você preste, se é um serviço fiel, se é um serviço vocacionado, é o melhor serviço do mundo, sem. E o apóstolo Paulo vai nos demonstrar isso aqui nesses primeiros versículos do capítulo 6. Ele vai falar a respeito dele enquanto servo de Deus, na certeza de que existiam tantos outros que estavam inseridos nesse mesmo serviço. Por isso que nós muitas vezes nos entristecemos. Falamos ontem, como Jesus diz: por que vocês buscam o pão que perece? Por que vocês buscam esse tipo de serviço que o máximo que vai retribuir para vocês é a ação material momentânea, quando eu tenho para vocês um serviço muito melhor? Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo já tinha dito: no Senhor o nosso serviço nunca será em vão. Nunca será em vão. O homem chegou à lua, mas e aí, adiantou o quê? Já chegou à lua, já tem mais de 40 anos, acho que vai 50 anos já chegou à lua. Vai adiantar o quê? Que vai adiantar descobrir, por exemplo, a cura de determinadas enfermidades? As pessoas vão morrer de outras enfermidades. Sim, vai adiantar o quê? Vai diminuir a taxa de mortalidade por essa causa, vão continuar morrendo por outras causas. Essa é a realidade do mundo. O próprio Adão, como nós vimos, o primeiro homem, ele viveu 930 anos e morreu. Capítulo 5 de Gênesis é um obituário. Vai mostrando às pessoas: fulano viveu 900 anos, morreu. Fulano viveu tantos anos, morreu. A pessoa que mais perto de Deus esteve, que foi Enoque, que foi arrebatado, viveu 365 anos. Mas não viu a morte, pois Deus o tomou para si, pois ele andava com Deus. Então, irmãos, é preciso que a gente, ao ler a Bíblia, sejamos sempre impulsionados a uma reflexão profunda do que nós devemos mudar na nossa vida. A Bíblia não é um livro comum, não é um livro que você lê de forma natural, buscando trazer apenas um conhecimento intelectual, mas como a própria Bíblia diz em Hebreus 4:12, ela é viva. A Bíblia tem mais vida do que você leu. Ela é viva e eficaz. A Bíblia é poderosa, inclusive, para dar vida a pessoas que estão mortas em delitos e pecados.
Quem são aqueles que estão habilitados a fazer uso dessa palavra? Os verdadeiros servos de Deus. Somente eles conseguem manusear essa palavra da maneira correta. É como, por exemplo, um bisturi na pessoa é um instrumento perigoso, mas na mão de um médico pode salvar uma vida. Então, aqui nós vamos entender isso, como é importante ser um servo de Deus e como é importante ser um servo de Deus fiel. Porque existem várias características de servos de Deus, como a gente vai ver aqui, que nem sempre estão servindo a Deus. Eles aparentemente estão servindo a Deus, mas efetivamente e essencialmente estão servindo aos seus próprios propósitos. É o que a gente tem visto muito nos nossos dias. Pessoas que têm nome de ministros, pastores, bispos e até apóstolos, mas eles não seguem a Deus, não servem a Deus, eles usam o nome de Cristo para alcançarem os seus próprios propósitos. Então aqui o apóstolo Paulo vai nos dar para que nós possamos edificar o nosso serviço cristão. Amém? Amém. Versículo 3. Olha que coisa bonita. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele. Olha a palavra cooperadores. Essa palavra por si só é uma palavra linda. Significa operar conjuntamente. O Evangelho, a igreja, mais propriamente, é vista na Bíblia, apresentada na Bíblia como um corpo, mas também como uma grande máquina, que não é operada por uma única pessoa, mas por várias pessoas, que trabalham conjuntamente na mesma máquina, tendo o mesmo objetivo. Por isso que, explicando, isso aqui o apóstolo Paulo está explicando coisas que ele já havia explicado. Ele vai dizer, por exemplo, aos Coríntios, na primeira carta, nem todo mundo tem a mesma função no corpo. Algumas pessoas são pé, outra é mão, a outra pode ser o pulmão, a outra pode ser o coração, mas todos nós temos uma função. Daí a necessidade da gente estar conjuntamente e redescobrindo a cada novo culto o que Deus quer que façamos para a glória dele. Quero te dizer isso de maneira muito direta, que a sua vida e a minha vida só vai ter sentido quando nós estivermos inseridos no serviço de Deus. Enquanto nós estivermos apenas usando o nome de Deus para nos servir, nós jamais encontraremos a alegria verdadeira. Então nós, na qualidade de cooperadores com Ele, e Ele aqui é o dono da igreja. Quem é o dono da igreja? Não é Quinho, é Jesus Cristo, né? A igreja de Quinho não tem igreja não, meu filho, né? Embora o Luizão também não tem igreja, o irmão José não tem igreja, a igreja é de Jesus Cristo, assim como o Evangelho não é de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, mas é de Jesus Cristo. Ele é o dono de tudo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, principalmente a igreja, que é o seu corpo, e que ele tem uma união poderosa e profunda com ela. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também nos exortamos. Olha o papel da igreja, a exortação. Entendemos de maneira muito errada essa palavra exortação. A palavra exortar significa, no original, então quando alguém nos exorta, ele está fazendo isso porque nos ama. Você já viu, por exemplo, algum conselho de graça para você? O que eles fazem? Eles fazem congressos que eles cobram entrada de 200, 300 reais para te dar um conselho. Ó, você quer ser um empresário bem sucedido, vai vir aí fulano de tal, que é CEO, eu acho que é CEO que chama, né? Da empresa tal, né? Aquele Zuckerberg, por exemplo, eu acho que é Zuckerberg, né? O dono do Facebook. Fulano Zuckerberg vai dar uma palestra
sobre como ser um empresário bem sucedido nas mídias sociais. A entrada vai ser R$1.000. Meu filho, vai ter gente na porta querendo assistir. Os conselhos que esse homem vai dar. Então as pessoas, elas pagam para receber conselhos que não vão mudar nada a vida dela. Eu já fui para palestras assim, na época que eu era empresário, eu tinha loja, né? Eu ia para esses congressos de empresários, saía tão vazio quanto entrei, né? Eu saía um pouquinho mais vazio porque o dinheiro ficava lá, em casa era cara, o dinheiro ficava, né? Então, e nós vos exortamos. Então alguém só exorta, irmão, se tiver amor. Porque você dá um conselho bíblico, um conselho que de fato mudará a vida da pessoa. De graça, é amor, meu filho. É Deus purinho na vida do crente. Você, como Natan, chegou para Davi: olha, Davi, o negócio é o seguinte, você está pecando, Deus está muito chateado com você, e é melhor você se arrepender. Natan estava correndo o risco de ser morto. Não estava falando com qualquer um, ele estava falando com o maior rei de Israel. Mas imagine no coração de Davi a gratidão por aquela coragem, ousadia e amor de Natan de falar aquilo para ele. O apóstolo Paulo estava colocando sua cabeça a prêmio cada vez que ele chegava em determinadas cidades e pregava o evangelho. Imagine você chegar em Éfeso, aonde era o templo, uma das maravilhas do mundo da época, era o templo da deusa Diana, a Diana dos Efésios, e chegar: olha, essa coisa nenhuma, só existe um único Deus. Imagine. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas a tradição cristã aponta que essa foi a causa da morte de Timóteo. Em uma dessas procissões à deusa Diana dos Efésios, Timóteo foi pregar contra essa idolatria e ele foi arrastado, apedrejado e morto por conta disso. O apóstolo Paulo nos lembra, e nós, na atualidade, e eu queria saber, você está incluso nesse nós aqui? Porque se você não estiver incluso nesse nós aqui, você não está incluso no livro da vida. Aqui há uma ligação. Todo aquele que tem um nome escrito lá no livro da vida tem que estar aqui nesse pronomezinho aqui, nós, né? E nós, na qualidade de cooperadores com Ele. Qual o seu papel na igreja? Ah, eu tenho um papel. Qual é o seu papel na igreja? Fala mal do pastor. Olha, esse papel não gera muita edificação e nem vai gerar benefício. Rapaz, mas eu gosto tanto desse meu serviço. Eu fico na internet só falando mal do pastor, me sinto tão bem. Quer dizer que não vai gerar benefício para mim? Não, não vai. Então, são os serviços que o próprio Senhor Jesus estipulou. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também nos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus. E olha que coisa assustadora. Você pode receber a palavra de Deus, você pode fazer uso, receber a graça de Deus. Quando Paulo fala a graça de Deus, irresistível, que alcança o coração do pecador e muda ele de maneira definitiva. Não, Paulo está falando da graça que está nas reuniões públicas. Quando uma verdadeira igreja está reunida, a graça pode ser sentida, inclusive por um não crente, que vê a manifestação do poder de Deus na vida dos verdadeiros crentes e chega a se impactar. Tem gente que olha, por exemplo, tem pessoas ímpias que assistem o filme Paulo, Apóstolo de Cristo, e chora. Meu Deus, olha a vida do apóstolo Paulo, olha como ele viveu. Mas pergunta se a pessoa quer alguma coisa com Cristo. Nada. Eu mesmo, irmão, muito antes de me converter, assisti aquele filme A Paixão de Cristo. Rapaz, era batata. Era assistir aquele filme e eu chorava. E eu sempre assistia sozinho, porque antes de ser cristão eu era meio,
Se você tem ideia, meu apelido era Torão. Eu era bem grosso, né? E aí eu assistia sozinho, porque eu chorava. Aquele filme me tocava. Assistia a partir de Cristo, me tocava. Meu Deus, Cristo sofrendo com o pecador. E eu sabia o que era Cristo, quem era Cristo, não sabia quem era pecador, eu sabia que era nada. Depois assisti aquele filme e voltava para uma vida altamente pecaminosa. Então tem agido na vida de muitos. As pessoas vêm, às vezes, numa reunião, ou nem vêm, assiste, e aí sente alguma coisa bonita, me tocou, ou então, e vai sentindo, ouve um louvor, mas de repente passou aquilo e acabou. É o que Tiago vai dizer. Tem gente que é crente assim, ela está na pregação, é como se fosse um espelho, olhou, aí acabou aquilo, volta à vida normal, como se tivesse visto nada. Daí a ênfase da carta de Tiago a um cristianismo prático. Tiago gasta todos os capítulos da sua Bíblia, da sua carta, para mostrar que o cristianismo ele só é verdadeiro se ele for prático, se ele nos levar a uma mudança de vida efetiva. Um cristianismo meramente teórico não nos levará a nenhum lugar a não ser o inferno. Ah, eu sei todas as doutrinas. Sim, e aí? Você só é mais cobrado. Então aqui ele diz: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus. Paulo está dizendo em nome de Jesus, alma. Vocês têm recebido o melhor dessa terra, o pão vivo que desce do céu. Vocês têm a oportunidade de se relacionarem com Deus, não de forma intelectual e emocional, mas de forma espiritual. Não perder isso por conta de bolotas. Vocês vão cometer a mesma estupidez de Esaú, que trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Você vai cometer a mesma loucura de Judas, de vender o Salvador por 30 moedas de prata. Então nós temos visto de maneira muito clara os cristãos retrocedendo na fé, e o pior, ainda se acham cristãos. Irmão, esse nome cristão é um nome assim que, para você usar esse nome, você tem que estar na pegada, meu filho. Não é qualquer pessoa que pode usar esse nome, não. Você é parecido com Cristo porque é isso que esse nome significa. Se você não é parecido, pelo menos você deseja ser. Eu falei ontem, a pregação de ontem, inclusive, talvez nós deveríamos ter falado disso ontem, mas o Espírito Santo nos direcionou a pregar que a desistência não é opcional. E como eu disse a vocês, né, eu já esperava hoje que a maioria das pessoas que estavam durante a pandemia não iam retornar. E olha que os bares estavam lotados ontem. A praia está lotada, porque já abriram os locais para você estacionar na praia. Está tudo lotado já. O pessoal está agindo como se já tivesse a pandemia passada, meu filho. E os crentes? Não, vale. Só quando a vacina vier. Eu ainda estou aqui na minha banheira de álcool em gel. Porque a Bíblia diz que a gente tem que ser prudente, varão. Você não é crente. Você é moleque. E o pior, você está envergonhando o nome de Jesus. E um dia você vai ter que dar conta disso. Não ache, irmãos, que as nossas atitudes e comportamentos ficarão sem a devida recompensa. Se você tem servido a Deus fielmente, você está ganhando muita coisa. Eu não estou falando isso para lhe motivar a servir a Deus por interesse, não. Eu estou falando isso porque esse senhor aqui, o apóstolo Paulo, diz: eu sei em quem eu tenho crido e ele é fiel para guardar o meu depósito até aquele grande dia. O Senhor Jesus é quem disse que há uma recompensa para aqueles que o obedecem. Então eu seria um mau ministro se eu pregasse para vocês que servir a Deus de maneira correta não gera recompensa nenhuma. Gera muita recompensa.
Aqueles que renunciaram a tudo por mim receberão 100 vezes mais. E depois disso ainda a vida eterna. Quem está dizendo é Cristo, irmão. Mas parece que os crentes não estão lendo a Bíblia direito. Muitos estão nessa qualidade. Eles receberam a graça de Deus em vão. Participaram de uma reunião em uma verdadeira igreja, viram a graça mudando pessoas, mas eles mesmos não foram transformados. Eles mesmos têm resistido fortemente ao agir da graça de Deus. Quando você faz isso? Quando você coloca a sua vida em primeiro lugar. Não, meu filho, em primeiro lugar é a graça de Deus, é a glória do Senhor Jesus. Se Deus for glorificado na minha morte, eu morro. Se Deus for glorificado na minha pobreza, que eu fique pobre. Se Deus for glorificado na minha enfermidade, que eu fique doente. É a glória de Deus, irmãos, e não a nossa satisfação pessoal, que deve ser buscada todos os dias. De todas as formas em suas cartas. Versículo 2: porque ele diz: eu te ouvi no tempo oportuno, ou no tempo da oportunidade, como algumas traduções, e te socorri no dia da salvação. Que dia é esse? Hoje. Hoje é o tempo oportuno. Arrependa-se hoje. Você que está em casa, sai de casa agora e vem para a igreja. Chegue antes do final do culto, chorando, e nós aqui vamos orar por você. Mas se arrependa enquanto é tempo. Durante esses 9 anos de pastoreio, eu já estive presente em alguns sepultamentos, e não tem nada mais triste, e diria até desesperador, do que você estar presente no sepultamento de uma pessoa que não é um cristão verdadeiro. Vem gente dizendo, né? Descansou. Descansou o quê, meu filho? Agora que o negócio pegou. Fulano morreu, está no inferno. Fogo, enxofre, de tudo quanto é lado. Desespero. Mas fulano passou 10 anos lutando contra o câncer, e agora ele descansou o quê, meu filho? É desespero. Ele vai achar o câncer, a quimioterapia, todas as dores do mundo, ele vai achar como a melhor coisa do mundo quando ele estiver no inferno. No mundo nós temos enfermidades que causam muitas dores, e o homem inventou o analgésico pela providência de Deus. Mas no inferno, meu filho, não tem analgésico, não tem alívio, não tem uma gota de água. Está lá em Lucas capítulo 16, para deixar bem claro. Fulano morreu sem Cristo, está descansando. Descansando. O desespero dessas 100 mil pessoas que morreram no Brasil não é a morte delas, mas é para onde elas foram. Todo mundo vai morrer, irmão. A grande questão é para onde a gente vai. E a sua postura diante da perseguição a toda atitude cristã vai dizer muito ao seu respeito. Ah, o meu marido disse que se eu for cristão de verdade vai me abandonar. E aí, pastor? Em 1 Coríntios 7, o cônjuge ímpio que quiser abandonar, e aí, como é? Mas pastor, eu vou perder minha família. E aí, você quer perder o céu? Quem vai perder a sua família? Deus. Pode tirar também. Ah, mas meu filho,
Quem te deu? Pode tirar também. Jó perdeu todos os filhos dele de uma única vez. Cuidado. Se você está idolatrando alguma coisa e você é um eleito de Deus, Deus vai tirar essa coisa de você. Por isso, irmãos, nós nunca dizemos que o caminho é fácil. Muito pelo contrário, o Senhor Jesus disse: a porta é estreita e o caminho é apertado. O apóstolo Pedro diz: e o justo se salva diante de muita dificuldade. O apóstolo Paulo fala sobre isso, exortando os irmãos em Atos 14, 22, se eu não me engano, que debaixo de muita tribulação, chegaremos até o céu. E na primeira dificuldade, dá uma parada. O que foi acontecendo? Orou o irmão Marcelo: o coronavírus vai passar, mas a igreja vai continuar sendo um grupo de risco. A vacina do Covid vai chegar a qualquer momento, mas a igreja continuará sendo um grupo de risco. É arriscado ser cristão. Sempre foi. O mundo odeia os verdadeiros crentes. Isso não vale somente para o Oriente Médio, aonde o islamismo tem dominado. Isso não vale para os países de regime comunista. Isso vale também aqui no Ocidente. Quando você se levanta para pregar o verdadeiro evangelho, são os falsos crentes que se levantam contra você, dizendo que você ou é legalista, ou é libertino, ou está sendo exclusivista demais. As acusações são inúmeras. O apóstolo Paulo sofreu todas elas, irmão. Basta você ler a Bíblia. Eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação. Isaías 49, 8, essa é a referência do apóstolo Paulo. Ele está se lembrando do que Isaías tinha escrito. Eis agora um tempo sobremodo oportuno. É agora. Você está ouvindo o Evangelho? A hora de mudar a vida é agora. É agora. É agora, essa semana. É essa semana que a gente tem que evangelizar, que a gente tem que pregar, que a gente tem que viver o Evangelho, que a gente tem que renunciar, que a gente tem que falar a verdade para as pessoas, independentemente da reação delas diante de nós. É agora. É agora ou nunca. É agora. Eis agora o dia da salvação. O dia da salvação é agora, irmãos. O dia da salvação não é o dia do juízo. Não confunda esses dois dias. Por exemplo, quando Zaqueu se arrependeu, Jesus vai jantar na casa de Zaqueu, Jesus diz o quê? Hoje a salvação entrou nessa casa. O dia da salvação ali de Zaqueu. Aquela prostituta que lavava os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugava com os seus cabelos, foi que ela ouviu? Hoje é o dia da salvação na sua vida. Vai em paz, você está salva. Dos 10 leprosos, um voltou. Foi o dia da salvação na vida daquele leproso, que além da sua cura física, recebeu o mais importante, a cura espiritual. E Jesus disse: vai em paz. Aleijado lá em Marcos, que desce do telhado, Jesus olha e diz: perdoados estão os teus pecados. O que é isso? Hoje é o dia da tua salvação. E aí, pode ser hoje. Pastor, já tenho 10 anos de igreja, mas talvez você nunca tenha experimentado a alegria da salvação. Eu estou falando de você deitar de noite e contemplar o céu. Teve um homem chamado Richard Baxter, que viveu uma realidade talvez pior do que a nossa, porque no caso dele não é uma hipótese de ficar doente por um vírus, mas o médico da época virou para ele e disse: Richard, você tem alguns meses de vida. E ele era crente verdadeiro. Qual foi a atitude dele? Ele disse: rapaz, já que eu vou para o
céu, quando você vai morar numa nova cidade, vamos imaginar, por exemplo, que o irmão Marcelo e a irmã Cláudia, eles vão ser missionários nos Estados Unidos. E aí eles vão para a cidade, sei lá, de Nova York. E aí, Marcelo e Cláudia, o que eles vão fazer? Rapaz, deixa eu dar uma olhada aqui, qual é o bairro que a gente vai morar, como é que vai ser, como é que é lá. Eu morei na Nova Zelândia durante alguns meses e antes de ir eu estudei a cultura local, como é que era a cidade, o mapa do lugar que eu ia. Se você vai morar no céu, eu aconselho que você dê uma olhada lá. E aí Richard Baxter, pensando nisso, ele começou a estudar. Então todo dia, independente das devocionais, independente do serviço cristão que ele prestava, ele estudava meia hora só sobre o céu. E o médico que disse que ele tinha 6 meses, passou 6 meses e ele não morreu. Aí o médico disse: rapaz, já que você não morreu nesses 6 meses, você não vai morrer mais, não, pelo menos não por essa doença. E ele efetivamente teve uma vida, né? Viveu muitos anos depois dessa enfermidade. Aí ele disse: rapaz, mas esse negócio de estudar o céu é tão bom que eu vou continuar. E ele continuou todos os dias separando 30 minutos só para estudar o céu. Não por experiências, né, ocultas, não, pela Bíblia. Porque tem gente que diz: eu estava orando e aí eu fui no céu e aí vi os anjos e aí foi. Não, não é isso não que ele fez, viu? Então aqui é o dia da salvação, é o dia em que nós somos socorridos. É agora. É agora. Isso pode acontecer com uma criança, 12, 10 anos, 9 anos. Com Deus que diz: eu quero viver uma vida agora diferente. Eu quero me entregar mais ao Senhor. Na nossa igreja isso é possível, mas nessas congregações que têm esses retiros promíscuos, provavelmente nunca isso acontecerá. Ensinando as crianças a preencher palavra cruzada. Não, meu filho, que eles têm que obeder Bíblia. Bora, abra aí. Leia. Ah, mas eu não estou entendendo essas palavras. E a professora ou o professor vai dizer: eu estou aqui para explicar. O negócio de criança ficar pintando desenho é brincadeira. Por isso que tinha criança que dizia que a melhor hora da salinha das crianças era o lanche. Imagine uma criança me dizer isso, é a mesma coisa que me matar. Quer dizer que você ficou 50 minutos estudando a palavra de Deus, é a melhor hora é o lanche. Então vamos orar mais. Porque o melhor já foi servido e você nem percebeu. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. É agora, irmãos, é agora. Ou é agora, ou talvez não seja nunca. Tem pessoas que se encontraram, que ouviram o sermão de Jesus por uma única vez e depois só se encontraram com Jesus. Provavelmente essa é a realidade daquele jovem rico. E agora? Ele não negou a fortuna dele, ele preferiu a fortuna dele em relação a Jesus. E aí de repente ele morre, e ele chega lá no dia do juízo. E ele está condenado ao inferno. Porque ele não amou o Senhor acima de todas as coisas, e nem ao próximo como a si mesmo. E ele percebe: e agora? Todas as riquezas que ele tinha no mundo vão adiantar o quê? Nada. O homem pode ganhar o mundo inteiro. E aí? E o que ele dá em troca da sua alma? É por isso que eu fico tão triste de ver determinadas pessoas que às vezes até têm uma condição financeira, mas não usam em nada a condição financeira para ajudar a expansão do Evangelho, para ajudar o próximo, para ajudar o irmão necessitado. E dando a nós, não dando nós nenhum testemunho de escândalo. Meu Deus, é o que todo mundo, a maioria fez nesse período de coronavírus. A oportunidade da gente falar: meu lugar é na igreja.
e nada vai me apartar de lá. Ainda que a semineto promulgue uma lei dizendo que fechar toda a igreja, a CCBE vai abrir, e se tiver que ser preso, vai ser preso. Teve um dia mesmo que, acho que foi seu Leão, irmão Leão, eu estava pregando, e aí começou a passar uma viatura e foi lá no alto das bombas. Ele disse: hoje vamos prender o pastor, vamos pegar ele, não escapa. Teve um dia que era o irmão José estava pregando e ele já estava preparado para dizer: o pastor é ele. Socorro, meu pai. Eu estava filmando, o irmão José veio na viatura, ele disse: se entrar alguém aqui, eu vou dizer que o pastor é ele. Foi ele que mandou. Eu nem queria. Socorro, Jesus. Brincadeira, o irmão José é mais fiel do que eu. Misericórdia. Então, a gente teve agora uma oportunidade tão preciosa. Ela já está se esvaindo, irmão. Porque quando chegar a cura do coronavírus e a gente já está com a curva caindo, né? E aí você perdeu a oportunidade de mostrar para o mundo inteiro que não tem Covid certo, não tem governo certo, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A gente teve essa oportunidade agora de mostrar como é precioso o que nós temos aqui. Pessoas do outro lado do mundo, irmãos, estão orando para ter um culto como o nosso, orando para que chegue algum missionário lá e implante alguma igreja como a nossa. Tem pessoas que estão orando para isso, e a gente tem esse tesouro precioso e prefere ficar em casa dormindo no domingo de manhã. Aí você me diz que essa pessoa é crente? Meu filho, se essa pessoa é crente, eu não sei o que é um demônio. Então, ele não dando nós nenhum motivo de escândalo, em coisa alguma, Você já imaginou o marido, ou a mulher, ou o filho crente, chega ao domingo de manhã, aí os parentes ímpios que estão em casa olham e dizem: você não vai para a sua igreja não, é? Ela está aberta, aquele pastor doido do céu não está abrindo a igreja? Vou acompanhar pela internet. Imagine o parente ímpio, que testemunho. Aí você depois chega para essa pessoa e diz: o viver é Cristo. Você me dizendo isso, que na pandemia se escondeu. Você vai me evangelizar? Vai tomar vergonha na sua cara, rapaz, primeiro. É como aqueles 7 filhos foram expulsar o demônio olhou para ele e disse: vem cá, vocês que na época do Covid ficaram em casa, não querem me expulsar. E deu uma surra neles. E disse: Paulo eu conheço. Jesus que prega Paulo, eu morro de medo. Jesus que Paulo prega, eu morro de medo. Mas vocês que são crentes de Araque, vocês estão querendo me expulsar. Vai se converter primeiro, rapaz. É por isso que tem gente, meu filho, que quando vê algum tipo de manifestação maligna, desliga para o pastor. Porque eu não vou lhe ver não. Que nada. O demônio vai botar dentro da minha cara, vai me dizer um monte de coisa. Então aqui ele diz: não dando a nós nenhum motivo de escândalo, foi só o que a igreja evangélica fez. E começou de onde? De cima. Foram os pastores que começaram a fechar as igrejas. Com medo de quê? De serem perseguidos. Agora veja, se você não queria ser perseguido, como é que você virou pastor? Se Paulo disse que é a profissão mais perigosa do mundo, meu filho, não é perigoso você ser policial, não é perigoso você ser bombeiro, agora você ser pastor do verdadeiro evangelho é de longe a profissão mais perigosa do mundo. Primeiro que não é nenhuma profissão, pois é o serviço mais arriscado do mundo. É você pregar o verdadeiro evangelho num mundo corrompido como o nosso. Olhe lá para a igreja do primeiro século. Todos que fizeram isso, pelo menos a maioria, morreram martirizados. E aí você quer pregar o evangelho, você quer as pompas
os apóstolos fossem respeitar a ordem do Sinédrio, o Evangelho nunca tinha chegado a você e a mim. Se a igreja fosse respeitar a ordem de Nero, o Evangelho nunca tinha chegado a você e a mim. E eles eram as autoridades da época. Mas a gente fica nessa brincadeira de usar a Bíblia como um livro de conveniência. Naquilo que ela é conveniente para mim, eu sigo. Naquilo que não é, eu finjo que não vi. Pois é, o que a gente tem visto hoje em dia é a igreja evangélica dando motivos de escândalos. E é por isso que é bem importante a gente fazer essa divisão entre a igreja visível e a igreja invisível. Essa realidade existe, irmão. Comigo em 1 Pedro 4, se você puder. 1 Pedro 4. E se você me autorizar, ou mesmo sem sua autorização, eu vou ler o capítulo todo. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Olha, mais direto do que isso. Cristo sofreu, você está seguindo a Cristo, então, meu filho, se arme com esse mesmo pensamento. Que pensamento? Você vai sofrer também. E vai sofrer o quê? Perseguição, principalmente. Oposição. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que nos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. É isso que a gente pode dizer da igreja? Será que a vontade de Deus é que a gente se acovarde, se esconda? E quando eu estou falando isso, irmãos, eu não estou falando isso como que a gente que está aqui na igreja é alguma coisa, porque a nossa missão não é nem só estar aqui na igreja. A nossa missão era sair daqui da igreja e passar esse domingo. Quem sabe chega esse dia, e depois do culto a gente vai dividir grupos aqui e cada um vai evangelizar de Salvador. Vamos começar aqui pela Boca do Rio, depois a gente chega ali na Pituba, e depois a gente vai entrando aqui para o Ibuí, e vai entrando. Acabou o culto, vamos iniciar o evangelismo. É assim que a gente tem que viver, remindo os tempos, porque os dias são maus. Isso que a gente está fazendo aqui é só uma parte. É essencial, diga-se de passagem, mas é uma parte. Isso não é tudo. Nós estamos aqui sendo edificados para que possamos pregar o Evangelho com autoridade. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices, por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles no mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Tem muita gente que tem que pensar nisso. Vai ter um dia de prestação de contas. Pois para este fim foi o Evangelho pregado, também para os mortos. Mortos o que é? Espiritualmente. E mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Ora, todas as coisas está próximo. Você sabia disso? Que o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Que amor? O amor de Deus, não do mundo. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Olha, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. E se alguém serve, faça-o na força de Deus, que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Ó, vocês estão estranhando
as provações. Mas vem cá, meu filho. É como uma pessoa que está subindo o Monte Everest e está estranhando o ar rarefeito. Ele achou que ia encontrar o quê naquela altura? O oxigênio da mesma forma? Claro que não. Quanto mais alto, mais rarefeito. Você já sabia, ou pelo menos você já devia saber. É como uma pessoa que decide pular de paraquedas. E aí, quando ele chega lá, meu filho, na hora do que tem lá o vermelho, que acende o verde, que ele vê lá e rapaz, vou nada. E aí o camarada assim empurra ele e já foi. E aí começa a oração, pai, abre o paraquedas. Jesus. Tem gente que não está entendendo, muitas vezes a gente foi chamado, é isso mesmo, é esforço, é suor, é lágrimas, é dificuldade. A Bíblia vai dizer que nós somos pressionados de todos os lados. Paulo diz, nós somos em tudo atribulados. E aí, meu filho? Mais direto que isso. Pastor, o negócio pegou. Foi mesmo, glória a Deus. A pessoa ficou com a raiva. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pedro ainda dá um puxão de orelha. O pessoal, o negócio está pegando, depois que eu me posicionei como cristão. E você esperava o quê? O que você esperava? Irmão Augusto, você pode providenciar aquele fio que tem P10, P2? Você pega para mim? Eu queria passar aqui, antes do final do culto, o trecho de uma pregação de um pastor que ele fala justamente de cristãos perseguidos. É o pastor Marcos Salles, da comunidade cristã de Londrina. Uma pregação dele que fala justamente, uma pregação recente que fala o Evangelho, grupo de risco, onde ele mesmo vai mostrar a decepção dele com a própria congregação dele e com o posicionamento da igreja evangélica brasileira. Pedro está aqui, ó. Daqui a pouco eu boto ela. Obrigado, soldado Augusto. Aí o freio aí, tá vendo? Daqui a pouco eu coloco ela no ponto certo. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se vos estivesse acontecendo. Não, irmãos, esse sofrimento, essa perseguição, esse julgamento. Vocês estão indo para a igreja em tempo de pandemia, que absurdo! O pastor de vocês está barreado e vocês estão indo para a igreja? Não, meu filho, eu já barriei. E fiquei o tempo certo e só vim para a igreja depois de fazer o exame em que eu não transmitia mais. E ali tem uma testemunha que foi quem fez o meu exame. Aqui a gente tem responsabilidade com os irmãos. E os irmãos que estavam com Covid ou que estavam com suspeita, a gente aconselhava o quê? Esses fiquem em casa. Respeite o tempo da quarentena. Mas se você não dá, você vai ficar em casa por quê? O Marcelo me ligou, não foi? Que a irmã Cláudia estava, eles dois fizeram um teste, ela estava e ele não estava. Ele disse, pastor, eu vou para a igreja. Eu digo, é lógico, mas os irmãos podem ficar chateados com os irmãos. Os irmãos têm que debater, têm que agradecer o seu testemunho. Se você não está, vai ficar em casa por quê? Tem que vir, meu filho, para dar um exemplo. Não é só pregar, é viver. Porque a gente pregando certinho, meu filho, tem um bocado. Você entra num seminário, você aprende a pregar certinho, você aprende até a teologia correta, mas em viver a vida correta, aí já é outra coisa. Aí só com o Espírito Santo, senão não vai. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois participantes do sofrimento de Cristo. Olha a palavra aqui, em que sois coparticipantes. Nós vimos lá em 2 Coríntios, cooperadores. E aqui nós somos coparticipantes.
pessoas que participam juntamente do mesmo sofrimento. Olha que alegria, ele diz: alegrai-vos. Cadê? Eu não estou vendo ninguém sorrindo. Cadê? Você, pastor, me perseguiu, eu preguei o evangelho, aleluias. Você vê, na verdade, às vezes é uma murmuração. Não, mano, não vou mais naquele lugar. Estou com inferno. Alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória, olha que coisa, aqui é o nosso encontro com Ele, naquele grande dia, vos alegrais exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, se é pelo nome de Cristo, não por um mau testemunho pessoal seu, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Olha que alegria, a bem-aventurança, que nada, esse camarada é fanático. Meu filho, quando uma pessoa vira para mim e diz que eu sou fanático, eu digo: não me elogie que eu posso me sobreviver. Pare com isso. Quero te elogio. Esse pastor é maluco, só fala de igreja, todo dia é culto. Eu digo: pare de me elogiar, porque eu posso me sobreviver. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque em vós repousa o Espírito da glória e de Deus, e o de Deus. Olha que maravilha! Se você está sendo injuriado, é porque o Espírito de Deus está aí com você, irmão. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão ou malfeitor. É o que ele está dizendo. Agora, cuidado para você dizer: estou sofrendo por amor a Cristo, quando na verdade você está sofrendo exatamente pelo contrário. Você está fazendo coisas erradas e está colhendo o que plantou. Ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Olha que coisa. Se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Você sabia que essa palavra cristão só aparece na Bíblia 2 vezes? A primeira vez é lá no livro de Atos, quando pela primeira vez os discípulos de Jesus são chamados de cristãos, porque até então eles são conhecidos como nazarenos, porque era Jesus de Nazaré que eles seguiam, e seguidores do caminho, porque Jesus apresentou a eles o caminho da salvação. Mas em determinada cidade, se eu não me engano, Antioquia, eles foram chamados pela primeira vez no sentido de piada. Eles diziam: vocês querem viver igual a Cristo, né? E ficavam nessa piada. E a palavra cristãos no grego significa pequeno Cristo. E aí o apóstolo Pedro pegou essa piada e disse: esse negócio é bom. Então glorifique a Deus com esse nome. Esse nome que o pessoal está achando que é piada, para nós é uma glória. Ser parecido com Cristo é o nosso maior desejo. Glorifique o Senhor com esse nome. Por isso que quando alguém diz: sou cristão, meu filho, tome cuidado. É uma responsabilidade muito grande. Ser parecido com Cristo significa ser maior do que os anjos. Os anjos não são feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos. Aos anjos não foi dado o privilégio de pregar o Evangelho e de fazer parte da igreja, mas a nós foi. E tem gente chamando o privilégio de fardo. Então ele diz: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. A ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Aqueles que retrocedem já é o juízo de Deus, irmão. O próprio Senhor Jesus disse que toda a árvore que o meu Pai será arrancada. Ora, e se primeiro vem por nós quem? Pedro está falando da igreja. Aqui nós vemos duas igrejas, a visível e a invisível. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? O que você acha que vai acontecer com aquele que não obedece ao Evangelho de Deus? Diz que é crente, mas não obedece ao Evangelho de Deus. O que você acha que vai acontecer com tal pessoa? Igreja visível e invisível. Ontem eu falei que todo cristão verdadeiro está em uma igreja verdadeira.
E teve uma pessoa que ainda disse: você acha que isso é isso mesmo? E você acha que não? Eu não estou dizendo não, é a Bíblia. Quando o cristão, irmãos, é regenerado, ele tem necessidades supridas em Cristo por meio da igreja. É o que a palavra de Deus ensina. Você tem a necessidade de ouvir o Evangelho. Você tem a necessidade de estar com irmãos, de louvar em comunidade. É uma necessidade do regenerado. E a pessoa diz: então quer dizer que eu não posso ser crente numa ilha isolada? É mesmo. A vida da gente, eu acho que está meio, fora de validade, alguma coisa assim, porque está incompleta, porque diz que não dá não, você tem que estar no corpo. Agora vamos imaginar que você ou a sua família é o único crente em uma determinada localidade. Você é igreja naquele lugar. E pode ter certeza que você vai orar e Deus vai providenciar ou pessoas naquele próprio lugar para congregar com você, para ser igreja com você, ou vai te levar para lugares onde você possa estar com seus irmãos. Pedir e dá-se-vos-á. E se é com dificuldade que o justo é salvo? O justo é salvo com o quê? Mas eu quero uma vida fácil. Então, meu filho, vai tomar sorvete. Quer uma coisa fácil? Vai tomar sorvete. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? O pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Na prática, ó a palavra, prática do bem. E eu gostaria que eu vou tentar colocar o áudio da pregação que eu ouvi recentemente. Só para os irmãos ficam dizendo: rapaz, esse negócio só quem prega é o pastor, ele é um maluco, fanânimo. Vou botar aqui no ponto aqui certo. Ela está grávida, e por ter sido convertidos, e onde cristãos eram, você tem o símbolo do comunismo aí, onde em países como China e Coreia, e é dentro dessas imagens que eu gostaria de ler alguns relatos reais. Os nomes são fictícios, mas os relatos são reais. Para mim e para vocês que não sabemos o que é sofrer por causa de Cristo. Na Índia, Marta vê a sua irmã ser arrastada por nacionalistas hindus. Ela não sabe se a irmã está viva ou morta. Por causa de Cristo, João, na Coreia do Norte, é preso em um campo de prisioneiros e espancado. Esther, na Nigéria, corre pela vida. Ela escapou do Boko Haram, que é um grupo radical islâmico que a sequestrou. Ela está grávida e por ter sido convertida a Cristo, a sua comunidade e família vai rejeitá-la porque ela agora é cristã. No Sri Lanka, um grupo de crianças está indo para a reunião da igreja um domingo e de repente muitos deles são mortos por a explosão de um grupo de radicais anticristãos. O que essas pessoas têm em comum? O que elas têm em comum? Países diferentes, realidades diferentes, culturas diferentes. Elas são cristãs. E algo que as identifica e que as faz correr um risco de vida é porque elas se reúnem. Amém? Eu não tenho como ouvir essas coisas, irmãos, e não ficar emocionado. É vergonhoso. Sabe, às vezes as pessoas dizem que eu sou radical, que eu fico batendo no mesmo ponto.
Mas é vergonhoso a gente ver a realidade do posicionamento evangélico do Brasil diante da pandemia. Porque você já imaginou essa cena? Crianças indo a Deus no domingo de manhã e todas são mortas. Você já imaginou essa cena? E eles só foram perseguidos porque estavam cultuando. Se eles tivessem ficado em casa assistindo pela internet, eles estavam seguros. Mas um cristão não consegue isso. Por isso que quando um cristão consegue ficar muito tempo afastado do corpo de Cristo, tem alguma coisa errada no cristianismo dessa pessoa. Quero voltar agora para 2 Coríntios, já concluindo. Versículo 3: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Que ministério evangélico é que a gente tem hoje, irmão? Todos eles censurados. Eu não sei se vocês já viram, o irmão José com certeza viu, a prefeitura fiscalizando, os decretos que ela mesmo determina, que a gente nem sabe se está certo ou está errado, porque muitas vezes um é contraditório ao outro. Então diz que determinado bairro tem que estar todo fechado, e aí se a loja estiver aberta, bota lá um adesivozinho com o nome o quê? Interditado. Pois é, irmãos, a igreja evangélica brasileira devia estar o quê? Interditada. Porque está envergonhando o nome de Jesus. Não é que você, como pastor, a responsabilidade que você tem de apresentar essas vidas diante de Deus, santas, incorruptíveis. Você vira para uma pessoa e diz: fique em casa para salvar a sua vida. Que tipo de cristão é esse? John Bunyan ficou 12 anos em uma prisão, e ele podia sair a hora que ele quisesse. Era só ele assinar um termo dizendo: não prego mais o evangelho. Ele disse: como é que eu posso fazer isso se Jesus me chamou para pregar? 12 anos numa prisão, 4 filhos pequenos, uma delas cega. Imagine, a esposa dele teve que sustentar os 4 filhos sozinho. Mas ele disse: eu não posso negar o meu chamado. Meu filho, 99% dos pastores assinariam aquele termo sem nem pensar. Como é? É só não pregar mais que eu fico livre. Me dá esse papel aí, por favor. Os crentes hoje: é para ficar em casa? Então eu vou ficar em casa. Obedecer. Obedecer a quem, irmão? Foi até bom ter ficado em casa, porque o dinheiro que eu usava para ofertar, eu já voltei no internet. Eu comprei uma coleira para o meu cachorro pela internet. Era o dinheiro que de vez em quando eu jogava lá no gasofilácio. Agora eu não estou tendo mais que nada, então pelo menos eu já estou usando esse dinheiro para comprar pela internet. Estou ficando bom nesse negócio aqui. O cristianismo virtual, irmãos, está levando milhões de pessoas para o inferno. Porque ele não é bíblico. Sabe por que os cristãos, em países onde o evangelho é proibido ou perseguido, são perseguidos e mortos? Por causa do culto. Se eles não cultuassem a Deus conjuntamente, eles jamais correriam risco. Se eles fossem crentes no seu íntimo e continuassem vivendo as suas vidas normais, sem buscar um momento de comunhão com outros irmãos, eles nunca correriam risco de vida. Será que eles não têm que aprender com a igreja brasileira? Será que a gente não tem que ensinar para eles? Ô irmão, por que vocês estão colocando a vida de vocês em risco? Fiquem em casa, acompanhem os internet, tem um negócio do Google Meet aí. Você fica no Google Meet e aí você nunca vai ser morto, porque as autoridades
ensinar. Quem é que está certo? Porque são dois comportamentos diferentes. Eles estão colocando a vida em risco para cultuar. E os crentes aqui no Brasil, por muito menos, estão deixando de cultuar para supostamente se proteger. Sendo que um monte de gente pega coronavírus em outros lugares que não a igreja. Isso é escândalo, irmãos. A palavra escândalo dá ideia de vergonha. Isso é vergonhoso para a igreja. Não dando nós nenhum motivo de escândalo, coisa alguma. Quando alguém retrocede, o que você acha que Demas causou na igreja? Escândalo. O que você acha que Judas causou na igreja? Escândalo. O que você acha que Ananias e Safira causaram na igreja? Escândalo. Ananias e Safira, que casal, parecia tão firme. A última vez que eu conversei com eles, eles estavam indo vender o campo, dizendo que quer dizer que eles eram falsos crentes? Era, meu filho, Deus matou eles. Rapaz, você estava me dizendo que aquele que eu vi outro dia com Jesus traiu ele. Você já imaginou? Uma pessoa que no espaço de 2 semanas fica sem notícia de Jesus e dos apóstolos. Rapaz, mas Judas não fazia grupo, parte dos apóstolos. Quer dizer que você está me dizendo que Judas traiu Jesus e depois se enforcou? Rapaz, como foi isso? Mas ele passou tanto tempo com Jesus, ele pregava, ele fazia milagres, expulsava demônios, ele estava colado ali com Jesus, e você está me dizendo que o filho de Iscariotes fez isso? Rapaz, estou acreditando, foi mesmo? Foi. Ele fez isso. Demas, cooperador de Paulo, que ficava colado com Paulo, que estava junto com Paulo. Demas abandonou Paulo. Foi mesmo, rapaz, porque ele amava o mundo. Não, pai, você tem certeza que é o mesmo Demas que está lá em Colossenses, em Filemon? E aí? Qual vai ser a sua história, irmãos? Daqueles que perseveraram até o fim, ou daqueles que estão todos os dias dando motivo de escândalo ao Evangelho? Qual vai ser a sua história, irmão? Porque o Senhor Jesus já tinha falado sobre isso. É necessário que haja escândalo. É necessário. Faz parte. Porque no meio do joio, no meio do trigo tem o joio. É necessário. Pessoas de dentro da igreja vão se levantar falando coisas pervertidas. Vai acontecer. Isso tudo faz parte da grande provação da fé dos crentes. O apóstolo Pedro diz: porque a nossa fé é como um ouro. Você já viu o que acontece com o ouro? Você acha o ouro, você tira aquelas pedras de ouro e depois você tem que colocar elas aonde? No fogo. Para que, você sabe de onde vem a palavra escória? É justamente da purificação do ouro. A escória é tudo aquilo que é queimado, para que fique então só o ouro. E ele diz: a nossa fé, ela é mais preciosa do que o ouro. Já quero concluir, mas eu vou ainda falar algumas palavras aqui. Vou parar aqui no meio e falar algumas coisas que eu anotei para dividir com os irmãos. Eu queria falar 4 coisas, não vou demorar. 4 características da obra e 4 características dos servos. Primeira coisa, irmãos, a obra não é sua e nem minha, a obra é de Deus. Se você não tem essa visão, você não está na obra correta. Você pode estar até na igreja, você pode até estar desempenhando alguma coisa, mas você não está na obra correta. A obra, o foco da obra, o foco da igreja é a glória de Deus. Em segundo lugar, não podemos perder de vista
vista a nossa vocação, o nosso chamado missionário. A igreja, ela é um movimento, ela precisa pregar o evangelho aos perdidos. Nós temos que tomar cuidado com essa inclinação natural de fazermos da igreja uma espécie de bunker, aonde nós nos sentimos seguros e nós não saímos para evangelizar e nem permitimos que ninguém entre para ser evangelizado. Jesus diz: pregai o evangelho. Essa é a nossa prioridade, pregar o evangelho a toda a criatura. Terceiro lugar, e a gente prega o evangelho, irmãos. O foco do evangelho é a glória de Deus como tudo, como eu falei como primeira característica. Mas aqui em terceiro lugar, a gente tem que entender que a gente busca não números, mas a salvação do perdido. A gente não quer números nem bancos ocupados na igreja, mas a nossa preocupação é qualitativa. Produzam frutos dignos de arrependimento, vivam efetivamente como crentes. É isso que é a salvação do perdido. Então, se tem pessoas na igreja que não têm demonstrado uma mudança de vida, a gente não tem percebido o fruto do Espírito, como a gente tem visto escândalo na vida dessas pessoas. Essa pessoa ainda está perdida. Ela pode dizer quantas vezes quiser no espelho que ela é crente, mas ela não é. O Senhor Jesus foi muito enfático quando Ele nos disse: árvore boa produz um fruto bom. Em hipótese nenhuma, a árvore boa produzirá um fruto mau. A árvore má produz um fruto mau. Em hipótese nenhuma, a árvore produzirá um fruto bom. E em último lugar, em relação à obra, nós vamos preocupar com a edificação da igreja. Edificar os crentes. Cada culto tem esse propósito. Como eu disse, tudo está envolvendo a glória de Deus. Porque de nada adianta a expansão do Evangelho se não for para a glória de Deus. A salvação do perdido nunca existirá a parte da glória de Deus. E a edificação da igreja nunca existirá a parte da glória de Deus. Mas a igreja tem que ser edificada, ou seja, o irmão que hoje está no patamar espiritual, daqui a alguns meses ele tem que estar em outro. Por isso que eu vou repetir. Tem gente que às vezes ela quer algum tipo de medalha por tempo de serviço. Pastor, eu passei 3 anos firme na igreja, e porque eu me afastei por 6 meses, quer dizer que aqueles 3 anos que eu fiquei firme não adiantou de nada? Adiantou para envergonhar você. Porque se você ficou 3 anos firme, por que você se afastou por 6 meses? Que vergonha! Você devia estar chorando, envergonhado como Pedro. Pedro ficou 3 anos e meio com Jesus e negou ele apenas um momento. Pedro não ficou 6 meses longe da igreja. Ele negou Jesus no momento e ele se envergonhou e chorou amargamente. Tem pessoas que acham: não, mas eu já servi 5 anos, tá bom, e quer voltar como se nada tivesse acontecido. Espera aí, irmão, é brincadeira. Afastamento, isso é um escândalo. Cadê o arrependimento? Edificação, irmãos. É por isso que tem gente que tem 10 anos de igreja, mas parece que tem um dia. Por quê? Parece que não aconteceu nada, né? O autor da carta aos Hebreus diz: vem cá, vocês precisam ouvir ainda os elementos da fé, sendo que vocês já estão na idade de serem mestres. Ainda precisam ser tratados como jardim da infância. Leia a carta aos Hebreus. E agora, para finalizar, irmãos,
as características de um servo de Deus. São 4 também. Primeira coisa, a pregação ela tem que ser pura. E quando eu falo pura, ela tem que ser cristocêntrica. Nada do mundo. Não pode se acrescentar psicologia, sociologia, geopolítica, onde já se viu a igreja pregando contra o comunismo. O que eu tenho a ver com o comunismo, irmão? A igreja pregando contra determinados posicionamentos políticos. Toda a igreja deveria ser contra a esquerda. Vem cá, meu filho, coitado do irmão José que é canhoto. Não, meu filho, não tem negócio de esquerda e direita não, a gente é do alto. A gente prega também para os comunistas, para que eles se arrependam e sejam salvos. Assim como a gente prega para os capitalistas, que são tão endemoniados quanto. Mas a gente vê que hoje em dia você ouve uma pregação e ela está misturada com uma série de conceitos seculares. Como eu disse a vocês, filosofia, sociologia, geopolítica e tantos outros. Ocultismo, até ocultismo, bruxaria, pregações que você não sabe se você está eu não sei como é que chama, num terreiro de candomblé, ou se você está na igreja. Porque a pessoa que está pregando diz, entrou a pombagira. E eu vejo que aqui tem um tranca-rua. Vem cá, meu filho, você está na igreja ou no terreiro de candomblé? Não, isso aqui não. Cadeado, a pomba não gira, ela voa. Não tem isso aqui. A pregação tem que ser pura, sem acréscimos e sem decréscimos também. Pura, simples, direta, fiel. Essa é a sua missão, essa é a minha. Você vai evangelizar alguém, não deixe nada de fora. Mas se eu falar disso agora vai assustar. Que assuste, é melhor assustar agora do que depois. Você não me falou disso. Se eu tivesse me falado disso no começo, eu não tinha nem vindo. Se eu tivesse pedido que quem ia pregar esse doido, eu não tinha nem vindo. Eu pensei que era o irmão José. Eu pensei que esse doido já tinha morrido de Covid. Você me chamou para ir para a igreja, eu pensei que ainda era o irmão José que pregava. Segundo lugar, irmãos, os servos de Deus devem viver uma vida pura. Do que adianta a gente ter uma pregação fiel e uma vida infiel? Do que adianta isso? Eu não sei para escandalizar. Você precisa ter uma vida condizente com aquilo que a Bíblia te ensina a viver. Sabe por que eu faço isso? Porque eu sou cristão. Vida pura. É verdade, eu conheço o Evangelho. Você sabe onde é que eles estão? Na igreja. E você que é verdadeiro Evangelho, está onde? Em casa. Como é que pode isso? Tem uns parentes meus que não querem nada com Jesus, eles estão aonde? Na praia. E você está onde? Em casa. Tem alguma coisa errada com isso. Tem um parente meu filho, absurdo, gasta o dinheiro todo com bebida. E você gasta o seu dinheiro aonde? Vida pura. Terceiro lugar do servo de Deus. Motivos puros. Qual é a sua motivação aqui nessa manhã? Tem muitas pessoas que só vêm para a igreja. A motivação é algum problema específico que a pessoa precisa de ajuda. Pastor, eu estou passando por um momento difícil, vim aqui porque eu preciso que Deus me ajude. Amém, que bom. Mas se a sua motivação for essa, você não vai ficar aqui muito tempo. Porque se o seu problema for resolvido, você vai embora. Se o seu problema demorar de ser resolvido, você vai embora procurar solução em outro lugar. As pessoas, elas não querem o que é certo, elas querem o que dá certo. A pregação bíblica, porque não está trazendo o número de pessoas que a gente gostaria. A igreja diminuiu em vez
vez de aumentar, está tendo alguma coisa errada, vamos se reunir aí, vamos chamar o irmão José e o pastor Lisan, para a gente ver aí se eles dão uma mudada aí nessa pregação, porque as pessoas estão saindo, não estão entrando, tem alguma coisa errada. A nossa motivação é pura, a nossa motivação é agradar a Deus. Paulo diz, se eu quisesse agradar aos homens, eu não estaria agradando a Deus. A nossa motivação não é quantitativa, ela é qualitativa. Nós não queremos encher a igreja de pessoas, mas encher as pessoas de Deus. Essa é a motivação de um cristão. Essa é a motivação de um servo de Deus. Quando nós convidamos alguém para o culto, nós queremos a salvação daquela pessoa. Quando nós pregamos, nós queremos a salvação daquela pessoa, porque nós sabemos que isso glorifica a Deus. E nós sabemos que não haverá salvação se o Evangelho não for pregado em toda a sua veracidade. E por último, irmãos, eu quero concluir aqui, já convidando os irmãos a prepararem a ceia. Por último, é impossível você ser um servo de Deus se você não tem amor pelo seu semelhante. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês de maneira muito sincera. As pessoas que se dizem cristãs e ficam em casa, elas não amam a ninguém, a não ser o seu próprio ventre. Elas estão tentando salvar as suas vidas. Ah, mas eu estou ficando em casa porque eu posso sair, pegar e trazer para alguém aqui que é um ente querido meu. E aí? Você pode salvar a vida de alguém? Nem tirar. O que você pode é influenciar pessoas a irem para o inferno ou influenciar pessoas a irem para o céu. Por isso, irmãos, eu quero ler aqui, faço questão de ler esse texto, talvez eu nem precisasse abrir, muitos irmãos sabem decorado, mas em 1 João, essa prova de que somos cristãos verdadeiros, pois toda epístola aqui de 1 João é um teste de cristianismo. 1 João, ele diz, se alguém disser, 1 João 4:20, se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, a Deus a quem não vê. Então as pessoas que dizem que pode cultuar a Deus virtualmente, elas estão o quê? Equivocadas. O seu irmão que você vê o seu irmão, você sente o seu irmão, você sabe das necessidades do seu irmão, para como está escrito em 2 de Coríntios, mais adiante, aquele que colheu muito, não tenha nada sobrando, e aquele que colheu pouco, não lhe falte nada, mas em tudo haja igualdade. Você não está nem vendo o seu irmão, como é que você vai amá-lo? E que hipocrisia é essa de dizer que você ama a Deus, se você não está amando o seu semelhante? Lava-me completamente. Eu queria que durante a ministração da ceia a gente se preocupasse com isso, porque foi essa a principal exortação do Espírito Santo de Deus por meio do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios em relação à ceia. Preso pelo próximo, não de amor ao próximo. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios 11. Quando vocês se reúnem, cada um se preocupa só em comer, em beber. Vocês não estão entendendo que aqui é uma celebração da nossa salvação, da nossa unidade, não somente com Cristo Jesus, mas com o próximo.
Por isso que Paulo vai dizer, cuidado para você não ceiar indignamente. A ideia é como você pode participar do corpo de Cristo, como você pode participar da celebração do corpo de Cristo, se você não é corpo de Cristo. Você não é batizado, ou se você é batizado, você não tem qualquer compromisso com a igreja e com o próximo. Isso daqui não vai ser para você uma declaração da sua salvação, mas uma declaração da sua condenação. Ah, você Senhor, você viu meu corpo, meu sangue, e você continuava vivendo uma vida voltada somente para si mesmo. Então significa que você continuou calcando aos pés o Filho de Deus, como diz lá em Hebreus. Esse é o ápice da nossa reunião pública, é a ceia do Senhor. É um momento onde nós somos relembrados do original, no batismo. Nós morremos para o mundo e renascemos como nova criatura no reino de Deus, cidadãos do reino de Deus, cidadãos que não se alimentam mais somente do pão, mas que vivem e se alimentam de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós agora não parecemos mais com o mundo, mas dia a dia nos tornamos cada vez mais parecidos com Cristo. É isso que esse momento, irmãos, celebra. Essa celebração só tem sentido se o que a gente estiver celebrando aqui foi de verdade. É como alguém chegar e dizer, vamos comemorar o aniversário de Maria, minha filha. Mas a gente está em 16 de agosto, o aniversário dela é quando? 9 de dezembro. Não tem sentido a gente fazer isso agora. Então, qual o sentido de você celebrar a morte e a ressurreição de Cristo, a sua volta, se você não faz parte do corpo de Cristo? Se você não tem vivido como salvo, qual o sentido de você ceiar? Por isso que a gente tem esse é um momento de intensa reflexão. Olhe para o seu futuro e saiba que o seu futuro vai ser um reflexo do seu presente, porque a Bíblia diz que aquilo que plantarmos é o que a gente vai colher. Essa realidade vale para crente e para mim. Como você pode viver uma vida de plantio na carne e querer colher o Espírito? Por isso eu oro que nesse momento, de maneira especial, o Espírito Santo de Deus nos convença internamente, que as minhas palavras não sejam apenas palavras ditas por homens, mas sejam confirmadas por Deus no coração de cada um de nós aqui nessa manhã, para que de fato esse culto traga edificação para a nossa alma e transformação para a nossa vida. Comamos e bebamos para a glória de Deus. Ao nosso Senhor, Jesus Cristo, Deus da glória, nosso Salvador bendito, que intercede junto ao Pai por nós, intermitentemente. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Ficamos constrangidos ao ouvir testemunhos de verdadeiros cristãos que têm te amado até a morte. Pessoas que, com o objetivo de te agradarem e viverem o Evangelho, têm sofrido intensamente. Nós estamos aqui num país onde temos a liberdade de pregar e evangelizar,
e temos nos sentido como acorrentados, não fazemos nada. Até para nós, o vir para a igreja se tornou um fardo. Aquilo que deveria ser um privilégio se tornou um fardo. Ó Senhor, aviva a tua obra. Se estamos envoltos em alguma espécie de enfermidade espiritual, de esfriamento espiritual, ó Deus, aquece os nossos corações, a começar do meu. Não nos deixa, mas aquece os nossos corações, Senhor, para que saiamos daqui transformados, desejosos, de que o Teu nome seja glorificado, conhecido, crido. Todo aquele que clamar será salvo, mas como clamarão a respeito de quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Porque os pregadores estão com medo. Ó Deus, que nós não estejamos inseridos nesse grupo que tenta salvar a sua vida, mas que sejamos sempre contados como aqueles que entregaram a si mesmos por amor a Cristo e ao Evangelho, pois são esses que o Senhor diz que verdadeiramente ganharam a sua vida. Ajuda-nos, ó Pai, a entender que a cruz, carregar a nossa cruz, não é uma maldição, mas um privilégio.